Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is. Tem mais uma informação. O governo Lula já gastou a monta de 7 bilhões de reais com viagens nos 3 anos de mandato. Segundo dados do portal da Transparência, esse valor inclui despesas de ministérios e órgãos federais a serviço, mas não considera as viagens feitas diretamente pelo presidente. A média de gastos da gestão petista é maior do que as dos governos de Jair Bolsonaro e também Michel Temer. Recebe a Rede Jovem Pan? De volta com a Rede Jovem Pan, as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio, todos aqui em Os Pingos nos Is, nós estamos destacando um levantamento que aponta que o governo federal, o governo Lula, já gastou mais de 7 bilhões de reais com viagens. Inclusive, nesse levantamento, há a indicação de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi o que mais gastou, seguido da Defesa, Educação e Meio Ambiente. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, de tempos em tempos, sempre são divulgados esses levantamentos a respeito dos gastos de qualquer administração. E chama atenção, né? Quando você faz a comparação com a gestão anterior, e aí a gestão atual acabou gastando mais, por exemplo, com viagens. Esse dado é preocupante, Dávila? Por quê? O que é preocupante é a falta de transparência nas contas públicas. É um escárnio um país que tem uma lei de acesso à informação que não é respeitada. Como é possível manter gastos da presidência da República em viagem, em cartões corporativos, que é do dinheiro público, é nosso dinheiro, a gente quer saber como foi gasto, e você não tem acesso aos dados, à informação? Isso é uma violação a um direito constitucional, a uma lei do Brasil que é tratada com maior escárnio por esse governo, que tenta transformar todas as despesas pessoais em viagem em gasto sigiloso. Isso é um absurdo. Isso mostra como o dinheiro do contribuinte brasileiro vem sendo desrespeitado por esse governo, como é preciso sempre tratar de uma forma sigilosa despesas públicas, porque elas são vergonhosas. E por ser vergonhosas, a salvação do governo é tentar ocultar essa informação das pessoas e violar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que dá direito do cidadão, do jornalista, de qualquer pessoa, de qualquer brasileiro, saber como o dinheiro público é gasto. É mais uma imagem da imoralidade que reina neste governo. Você, Bruno Moza, nós estamos falando de viagens, mas poderíamos falar de gastos em outras áreas, né? O que é preciso considerar em relação ao DNA, talvez, dessa administração? Quando nós analisamos, eu recebi esses dias, quando nós analisamos os gastos, o incremento dos gastos em termos reais dos últimos governos, ou seja, dos governos desse século, que basicamente são formados pelo governo do PT, a gente vê um incremento muito grande. Nós estamos falando desse governo, um incremento de 10% em termos reais dos números ao ano, ou seja, é algo estratosférico. Só que nós não estamos falando de um período de bonança, onde você tem, inclusive, um superávit para ser queimado. Veja, nos primeiros anos do governo Lula, inclusive se você compara o crescimento do Brasil nos 2 primeiros mandatos, nós perdemos para os países pares emergentes também. Então, o mundo cresceu naquela época. Não é que o Brasil nós fizemos práticas que foram impressionantes de crescimento. O mundo cresceu, o boom de commodities que nós conhecemos trouxe um superávit. Ali você descobriu depois todo o esquema de corrupção, mas você tinha aí um superávit que escondia tudo aquilo ao longo do tempo. Agora nós temos um déficit com uma dívida PIB de 80%, que é muito acima, 20 pontos percentuais acima dos pares emergentes que têm uma dívida média de 60% com relação ao seu PIB. Tudo isso traz um absurdo ainda maior dentre os gastos. 7 bilhões de reais, gente. Cada viagem que foram feitas, nós falamos quantos assessores levaram, quantas pessoas acompanharam ali a comitiva, os hotéis, a alimentação, as compras, 7 bilhões agora, um número que com certeza, se entrarmos, ele acaba sendo muito maior, porque são gastos indiretos que a gente também não tem acesso. Nós tivemos aquele processo de colocar em sigilo os gastos do governo, enfim. Então, isso é a mentalidade que é passada para a população como um todo, onde o dinheiro seria supostamente infinito, nasce em árvore. Claro, dirão que é para o seu bem,
que estão fazendo diplomacia, para trazer mais investimentos para o país, mas esse número não é metrificado, ou seja, a gente não consegue saber realmente se houve um retorno com relação a isso, mas na prática a gente sabe que não. Portanto, o exemplo ele é muito ruim em um momento de gasto público exacerbado e, de novo, eu repito, serei sempre repetitivo nesse ponto. Cabe a nós pressionarmos para fazer algum tipo de mudança. Deles, a situação está confortável. Pois é, 3 anos de mandato e o governo federal já gastou mais de 7 bilhões de reais em viagens. B de bola, viu? 7 bilhões de reais. E as viagens do presidente propriamente não estão contabilizadas neste levantamento. E a média de despesas supera, inclusive, as 2 administrações anteriores, a de Jair Bolsonaro e também Michel Temer. Você, Mota, o que a gente precisa considerar quando destacamos o volume de dinheiro gasto com viagens nessa administração? Gasto é vida, já disse aquela senhora que ocupou a presidência da República, né? Ocupou por 2 vezes, não vamos esquecer disso. Olha, nenhuma outra frase resume tão bem a filosofia de governo da turma da esquerda. E nesse número, 7 bilhões, não estão incluídas as despesas de viagem da presidência. Os presidentes da República do Brasil moram e trabalham em palácios. Quando viajam, eles se hospedam em hotéis de luxo, com comitivas, né? A exceção, salvo engano, foi o governo de 2019 a 2022, que tinha hábitos mais austeros. Agora, este governo, na última ida a Nova York, para a reunião da ONU, o governo levou mais de 100 pessoas na comitiva. Tá? Na viagem da COP28 para Dubai, eu não esqueço disso, foram mais de 1.300 pessoas viajando. Gasto é vida. A senhora tinha razão, mas é vida para eles. Para a gente, só sobra conta. Pois é, mas, Dávila, esse tipo de notícia, você acha que acaba prejudicando a imagem do governo, ou você acha que no frigir dos ovos o impacto é mínimo? Porque adota-se uma narrativa, talvez, falando que gasto é vida, ou que as viagens foram necessárias, ou que as viagens renderam um volume muito maior de dinheiro. Como a população, o eleitor, enfim, o cidadão comum deve se relacionar com informações como essa? Caniato, na verdade, o que ele mensura é na política final. Por exemplo, a taxa de juros mais alta do mundo. Isso é fruto de um governo, como bem disse o Musa, que gasta demais, sobe a relação dívida-PIB e o único remédio que ainda sobra é aumentar a taxa de juros e colocar a taxa de juros mais alta do mundo, esta que já transformou 75 milhões de brasileiros inadimplentes e 8 milhões de empresas que não conseguem cumprir suas obrigações financeiras. Esse é o resultado de um governo gastão, irresponsável fiscalmente e que passa a conta para nós por meio de taxa de juros mais alta, que leva a essa inadimplência recorde. Então esse é um efeito prático na ponta. Agora, se a população acha que se cansou de morar num país que tem que pagar a taxa de juros mais alta do mundo para financiar gasto irresponsável de governo, só tem um jeito: vote bem e tire o PT do poder em 26. Mas agora, quem não está atento às peculiaridades da administração pública, Musa, nem sempre compreende como gasto com uma viagem, ou gasto, sei lá, com impressão de papel sulfite, ou combustível para os carros que atendem à administração pública. Como que o mau uso desse tipo de recurso acaba impactando a eficiência, por exemplo, do governo? Como isso impacta no dia a dia do cidadão? É possível fazer uma correlação, tentar ser o mais didático possível? Qual é o impacto disso no dia a dia da pessoa? Veja, é uma ótima pergunta, Caniato, para transformar isso em palpável para o dia a dia do brasileiro, né? Nós estamos falando de uma despesa aprovada do orçamento de 2026 da ordem de 6 trilhões e meio de reais, tá? Portanto, 7 bilhões de reais é um gasto marginal, não é isso que vai impactar a vida do brasileiro. Mas nós estamos falando que foram 7 bilhões apenas em viagens, fora todos os outros gastos. Ou seja, o próprio governo vem falando que a partir de 2027
não haverá mais espaço no orçamento para os gastos não obrigatórios, porque os gastos obrigatórios de manutenção da máquina pública já comprometerão 100% desses 6,5 trilhões que nós estamos falando. Esse é o orçamento completo, né? O orçamento primário, ali você tem uma tecnicidade que comprometerá 100% dos gastos obrigatórios dentro dessa despesa primária. Então, isso significa que a mensagem que você passa, ela é horrível com esses 7 bi. Mas, indo direto à tua pergunta, todos esses gastos, os 7 bi, adicionados a todos esses outros que completam e acabam com o orçamento completo da despesa, como eu mencionei, isso faz o seguinte: se você gasta mais do que você arrecada na tua casa, alguém vai precisar emprestar o dinheiro para você conseguir pagar o teu cartão de crédito, tua água, tua luz, escola do teu filho e etc, né? No governo funciona exatamente igual. Quais são as opções do governo conseguir mais dinheiro? Ou ele aumenta os impostos, que já estamos passando por isso, ou ele vai se endividar. Quando ele se endivida, significa que ele precisa ir ao mercado e captar mais dinheiro. Ele emite dívida. Para isso, a pessoa se endivida mais. Você vai ao banco, toma uma dívida para pagar o seu cartão de crédito. E ele também se endivida para fazer frente aos seus gastos correntes. Quanto mais endividado um governo está, uma pessoa, uma empresa, maior a taxa de juros que você precisa pagar para aqueles que estão dispostos a te emprestar dinheiro. Consequentemente, a tua dívida, o teu estoque da dívida continua crescendo e sobra cada vez menos dinheiro para o governo investir, que daria retorno para a população. Ou seja, todos os gastos ficam comprometidos com pagamento de salário e com esses gastos que não têm a ver com investimento que traz retorno para a população. Consequentemente, você vê uma deterioração na saúde, uma deterioração na educação, deterioração na infraestrutura, enfim, falta dinheiro para aquilo que traz retorno para a população, para manter uma máquina pública inchada e ineficiente e corrupta por natureza. Assim, as pessoas começam a ficar carentes e começam a perceber: ora, estou pagando muito imposto e não tenho retorno. Alguma coisa não cheira bem. E aí, talvez, nesse momento, é quando as pessoas começam a se levantar e falar: para mim deu, até aqui eu fui, a partir daqui não dá mais. Pois é, então partindo desse pressuposto, Dávila, o discurso de um candidato que defende a agenda liberal cairia como uma luva para aquele cidadão que tem alguma noção de administração pública e entende que é preciso tornar o Estado mais eficiente, gastar menos, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato, mas o importante nesse discurso é mostrar essa causa e consequência. Preciso mostrar como é que isso afeta o dia a dia das pessoas. Porque se a gente ficar só discutindo aqui dívida PIB, é para o nosso público aqui do Pingos nos Is. Mas para a reta final como é que isso afeta o seu bolso, como é que isso afeta o seu pequeno negócio, como é que isso prejudica a educação do seu filho, como é que isso faz com que o Brasil tenha essas taxas alucinantes de violência pública. Isso são fracassos de política pública. Fracassos de política pública de um governo que gasta mal, que não sabe priorizar o gasto público e, pior, faz com que nós brasileiros trabalhemos 5 meses por ano para pagar a carga tributária do país e receber serviços de péssima qualidade em retorno. Pois é, e muitas vezes um governo gastão acaba estalando os dedos e dizendo: precisamos criar um novo imposto.